pessoas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Estudando, né? Aproveitando esse tempo em casa. Bom, vamos lá hoje para nossa 15ª aula, então hoje número 15. E é mais uma daquelas aulinhas soltas, né? Então, tipo, um tema que não tem muito uma continuação. E aí a gente vai ver sobre os quantificadores. Já vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre o que é isso. E aí, primeiro, eu queria já pedir desculpa caso fique algum barulho no fundo, que a minha rua hoje tá com muito barulho, tá com movimento, sei lá, anormal, nunca vi acontecer isso, mas tá meio barulhento aqui. E é isso, e espero que vocês gostem. É mais uma dessas aulinhas também que são bem simples, não tem muito segredo, não é alguma coisa muito avançada também, mas que vai ajudar depois, quando a gente for fazer interpretação de texto, vai ajudar muito. Show? Vamos lá começar então. E aí, então a gente já revisando aqui o negócio de retomar tudo que a gente já fez. E aí, eu toda vez esqueço de colocar os slides no Drive, mas eu juro que hoje eu vou colocar. E aí, então, a gente já viu os basics, né? Então, básicos do inglês. Depois a gente falou de preposições, falou de verbos, que foi aquele bloco de aulas maior. Falou de cognatos, de adjetivos semana passada, e aí dos graus adjetivos, o comparativo, o superlativo, superioridade, inferioridade, igualdade. E hoje nós vamos falar dos quantificadores, ou quantifiers, no próprio inglês. Beleza? Então, deixa eu só me arrumar aqui pra gente poder começar. E aí, então, o que são, né? Esses quantifiers, né? O que é isto? E aí, eles são, então, expressões que são utilizadas para indicar quantidade de objetos, pessoas ou de animais em uma frase. E eles podem, alguns acompanhar substantivos contáveis e outros substantivos incontáveis, e alguns deles podem ir nos dois. Mas aí, o que são substantivos contáveis e incontáveis, não é mesmo? Então, começar com os substantivos incontáveis. Em inglês, a gente vai, diferente, deixa eu voltar aqui só para eu falar isso, um pouco diferente do português, não é toda palavra no inglês que a gente vai poder colocar no plural. E também não é toda palavra que pode indicar coisas que se dividem, né, basicamente. Então, a gente vai ter os substantivos que são contáveis e os incontáveis. E aí, baseado nisso, que a gente vai ter esses quantificadores, né, pra gente falar muito ou é muitos, entendeu? Porque se eu falar em português, por exemplo, sei lá, muito amor, muitos amores. É só colocar no plural, mas no inglês aí já não tem isso. Então aí, para entender um pouquinho melhor isso, o que são esses substantivos incontáveis, né? Eles não podem ser divididos. Então, basicamente, são coisas que é uma unidade fechada. Como assim? São conceitos um pouco mais abstratos ou unidades que não são contabilizadas. Então, se eu falar, por exemplo, só óleo, açúcar, pão ou carne, né? Eu não sei o quanto de pão, o quanto de açúcar. São coisas tipo assim, pão, tá? É uma coisa mais abstrata. São vários pães, um pão grande, são vários pedaços de pão. E aí, por isso que são incontáveis. E aí, eles só tem na forma singular. Então, eu não posso falar oils, ou sugars, ou breads, ou meats. Sempre vai ser no singular. E aí, o que vai para o plural vai ser a unidade de medida que acompanha ele. Aí, como assim? Aí que entra os substantivos contáveis, né? Que são coisas que podem ser contadas ou unidade de medida. E aí, ignora essa parte, mas basicamente, 1 litro de óleo, uma xícara de açúcar, uma fatia de pão, 1 quilo de carne.
E aí, então, eles podem estar no singular ou no plural. E aí, ignora isso aqui, que eu só copiei e colei errado. Mas, então, se eu falar óleo, não é uma coisa que eu tô contando. Tipo assim, óleo. Agora, se eu falar 1 litro de óleo, eu posso falar 1 litro de óleo, 2 litros. 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de açúcar. E aí, só pra vocês entenderem um pouquinho melhor, um conceito bem água, né? Água, tá. Em português, se eu chegar num restaurante, numa lanchonete, e falar assim, me dá 2 águas, por favor, ele vai entender que são 2 garrafas de água e não tá errado eu falar isso, né? Aí até isso é uma figura de linguagem que provavelmente vocês vão ver em algum momento em português. Mas, se eu chegar num lugar em inglês e falar, can I have 2 waters? Que se eu falar, can I have 2 waters? Isso vai estar muito errado, eu não posso falar waters. Tem que falar o quanto de água. São um copo, então a glass of water, uma bottle, né, uma garrafa, um cup, que é uma xícara, um galão, um galoon, 1 litro. E aí, então eu posso falar de uma garrafa de água, e aí sim tá sendo contável, e 2 garrafas de água. Vejam que o water, ou water, como se preferirem, não vai aí para o plural. E aí, então, mas o que isso tem a ver com os quantificadores, né? Tem a ver que alguns são usados apenas para substantivos contáveis e outros são usados apenas para substantivos incontáveis. Vamos ver isto. Então, falando aí de much e many, né? Os dois, se for pensar, eles têm o mesmo significado, que é de falar muito ou muitos, então uma grande quantidade de alguma coisa. Só que o much é quando a gente vai falando de coisas incontáveis. E o many, quando a gente vai falando de coisas contáveis. E aí, voltando no exemplo da água, se eu falar de água, eu vou falar assim, much water. Então, muita água. Se eu estiver falando de garrafas de água, eu vou falar many bottles of water. Então, nesse conceito de uma coisa, um ingrediente, uma comida e medidas dessa coisa, fica bem mais fácil de entender. Então, ó, how much milk do you drink every day? Então, quanto leite você bebe todos os dias? There's no much sugar in the bowl. Então, não tem muito açúcar na tigela. Louis took his brother to the zoo many times. Então, o Louis levou o seu irmão para o zoológico muitas vezes. E aí, vejam que é times, porque você consegue contar quantas vezes. Tipo assim, fui hoje uma vez, amanhã 2 vezes. E aí, Sarah takes care of many dogs in her apartment. E aí, se eu estiver falando de cachorros também, eu posso contar. Aí, outro jeito legal também de pensar a diferença entre contável e incontável. Então, se eu falar de, por exemplo, um dog, um cachorro, é uma coisa contável, certo? Se eu falar de uma matilha, né, que é um agrupamento de cachorros, já é uma coisa incontável, porque é um grupo de alguma coisa, certo? Agora, uma observação, que é mais uma coisa aqui, spoilers das próximas aulas. Mas, então, quando eu estiver usando many ou much junto com how, eu posso fazer pergunta relacionada à quantidade. E aí pode ser quantidade de tempo, quantidade de qualquer coisa, né? E aí vocês viram que a gente já usou aqui how much milk, para eu perguntar de quanto leite. Mas, ó, how many hours did you spend doing it? Então, quantas horas? Então, how many hours, né? Quantas horas eu conto. Nós gastamos fazendo isso. How many slices of pizza do you want? Então, quantas fatias de pizza você quer? How much coffee does he drink? Então, quanto café ele bebe? E how many cups of flour goes in this recipe? Então, quantas xícaras de farinha
vai nesta receita, ou vão nesta receita. Show? Então, aí quando eu junto com o how, ele pode virar essa pergunta para indicar a quantidade. Aí, outro exemplo, né? Little ou few. Little, eu estou falando de coisas incontáveis e few para coisas contáveis. E aí, little e few é o contrário de much e many. Então, enquanto much e many tá falando de muita quantidade, few e little tá falando de pouca quantidade. Então, sempre que eu pensar em little, eu penso em much. Sempre que eu pensar em few, eu penso em many. Aí, ó. My brother has a few CDs. Então, meu irmão tem uns poucos CDs. Judith didn't spend all her money. She has a little money left. Então, a Judith não gastou todo o dinheiro dela. Ela tem um pouco de dinheiro sobrando. I have a few friends in São Paulo. Então, eu tenho uns poucos amigos em São Paulo. A little patience doesn't hurt anybody. Então, um pouco de paciência não machuca ninguém. E aí, então, esse little ou few, ele pode ser usado tanto com o azinho antes, ó, ou pode ser usado sem. Aqui tá todos sem, tá? Mas ele pode ser usado dos dois jeitos. E aí, ó, mais uma opção, que é a great deal of e a large number of. Ou pode ser a great number of, ou pode ser a large deal of. Mas, basicamente, se eu for falar de great deal, então se eu falar desse deal, né, que seria uma quantidade, eu tô falando de coisas incontáveis. E se eu estiver falando de número, coisas contáveis. Olha aqui, ó, número, conta. Então, se eu estiver falando de número, são coisas contáveis. E aí, então, por exemplo, ó, Sarah and Richard has a great deal of talent for drawing. Então, a Sarah e o Richard, o Ricardo, tem um grande talento, então uma grande quantidade de talento, tem muito talento para desenhar. E aí, talento não é uma coisa que você conta, tipo assim, 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, a não ser que seja chocolate talento. Nossa, piada ruim, mas tudo bem. Não foi uma piada, mas enfim. Talento não é uma coisa que você conta 1 talento, 2 talentos, 3 talentos. É uma coisa abstrata. Então, sempre que eu estiver falando de sentimentos, vai ser incontável. E aí, então, se eu falei de sentimento, é incontável, ou seja, a great deal of. I received a large number of emails from my friends. Então, eu recebi um grande número de e-mails dos meus amigos. E aí, o number, porque ele tá contando e-mails, eu posso contar 1 e-mail, 2 e-mails, 3 e-mails. They have a great deal of things to say. Então, eles têm uma grande quantidade de coisas para falar. E aí, esse coisas para falar, se eu estiver falando de coisas no sentido literal, então, tipo assim, sei lá, essa caneta é uma coisa. Mas, se eu tiver esse coisa, tipo assim, coisas para falar, uma coisa mais abstrata. E my mom has a large number of shoes. Então, minha mãe tem uma grande quantidade de sapatos, tem muitos sapatos. Aí agora, alguns outros, né? Que eu tenho none, some e any, e aí lembra dos pronomes, como que é o nome? Meu Deus. Indefinidos, né? Que eu falo de some, any, daí somebody, someone, somewhere. Então, esses pronomes indefinidos entram aí nos quantificadores, eles são um tipo de quantificador e também esse, ó, a lot of, lots of e plenty of.
E aí, eles podem ser usados tanto com substantivos contáveis quanto com incontáveis. E aí, significa, né? O none vai ser nenhum, some vai ser algum, any pode ser qualquer um ou nenhum também, dependendo do contexto. A lot of e lots of vai ser muito, né? Uma grande quantidade, plenty of também. E aí, ó. Sarah spent a lot of time cleaning the house. Então, a Sarah gastou muito tempo limpando a casa. They brought lots of drinks and sandwiches with them. Então, eles trouxeram muitos soft drink, é refrigerante, tá? Muitos refrigerantes e sanduíches com eles. E he had plenty of opportunities. Então, ele teve ou tinha show. Aí, basicamente, né? Aqui tem um quadro que traz o resumão de tudo. E aí, aqui tudo que é para substantivos incontáveis, para substantivos contáveis. Então, ó, much, few, great deal of, large amount of, a bit of, e esse a bit of é novidade, mas basicamente também é um pouco de. Então, se eu falar, can I have a bit of cake? E aí é um pouco de bolo. Mas se eu falar, can I have a number of 2 slices of cake? E aí, tô falando de coisas contáveis, né? Então, aqui já para contáveis, many, a little, a great number of, a large number of e só a number of. E aí, both, que é both, ambos, então both, none, que é nenhum, some, any, a lot of, ou lots of e plenty of. Show? Então, se vocês quiserem depois salvar esse aqui com imagem, é legal para lembrar sempre. E aí, ai, Rebeca, por que você está passando isso? Nossa, que matéria chata. Eu sei que essas matérias teoriquinhas são meio chatas às vezes, são, né, difícil, mas depois quando a gente for fazer interpretação de texto, vocês vão ver o quanto que vai fazer diferença ter todos esses conhecimentinhos básicos e detalhados, digamos assim. E aí, então, por hoje é isto. Muito obrigada por estarem me aguentando aqui, essa minha voz chata por 15 aulas. Eu espero muito que esse ano a gente ainda consiga ter aulas presenciais, mas não sei, né, como vai ser. Mas, de qualquer forma, tô aí, o que precisar, pode me chamar. Show? E fiquem em casa, o que quiser, vejo vocês na próxima aula. Beijinhos e até mais.